dia pessoal, tudo bem? Me chamo Michel Davis, sou obreiro da Igreja Comunidade Evangélica Altar de Betel. Estou gravando esse vídeo aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor, que tanto falou no meu coração, como espero estar compartilhando com vocês e falando com vocês. Estamos passando por esse momento complicado de pandemia, onde agora estamos também fazendo culto online, onde as pessoas que não estão podendo ir à igreja, ir no templo, poderem estar compartilhando também da palavra do Senhor, podendo estar se alimentando também daquilo que a igreja tem passado para os seus membros. Então, eu não lembro se eu falei, mas bom dia desde já. Falo bom dia porque estou gravando esse vídeo na parte da manhã e creio que vocês vão estar vendo na parte da tarde para a noite. Então espero que o dia tenha sido bom, perfeito e agradável. Espero que vocês possam estar meditando e buscando no Senhor. Então, confesso que estou um pouco nervoso pela questão de nunca ter gravado um vídeo, não ter pessoas ao meu lado, só vejo paredes aqui. E estar compartilhando é um pouco, às vezes, quando a gente ministra, prega, a gente vê a reação das pessoas, um aleluia, um glória a Deus. E assim, é um pouco, mas não é comum. Não vou falar que é difícil, porque na realidade nós sabemos que a palavra tem que ser ministrada. Para 1, para 2, para 3, para 10, para mim só. Então, eu só estou reproduzindo, mas não é comum, então posso ter momentos que eu vou estar um pouco não normal do costume, como eu já ministro na igreja, que já fico nervoso, mas não da mesma forma. Então, peço compreensão para vocês no primeiro vídeo, creio que irei estar podendo compartilhar mais mensagens, que agora nesse momento a gente vai estar nessa necessidade de estar tanto se alimentando, mas também compartilhando. Então, aos poucos eu vou pegar o jeito desse gravar só, mas poder estar trazendo, que a presença do Senhor possa estar com vocês, como bem falei. Desde já eu pedi aí quem, se fizer alguma manutenção no vídeo, alguma edição, acrescentar um louvor antes da ministração, né, como a gente tem costume na igreja de trazer um pouco, tocar os 2 louvores, ministrar, adorar o Senhor com 2 louvores. Eu vou estar pedindo um antes do vídeo, que é Marcela Thaís Idolatria, caso não tenha essa edição, porque eu estou gravando hoje mesmo e será passado hoje, provavelmente. É Marcela Thaís Idolatria. Isso para iniciar. Mas caso não tenha edição, vocês que estão ouvindo, vendo o vídeo, vocês possam dar um pause, ouvir esse louvor e depois voltar para a ministração, porque o louvor fala muito, então vai gerar fazer esse ambiente para que você entenda talvez melhor a ministração. E no fim, eu vou pedir um louvor e eu passo no final. Vamos estar iniciando com uma oração para que o Senhor possa estar falando conosco, se fazendo presente nesse momento da palavra, que não venha ser somente uma palavra, mas que de fato possa alcançar o coração de vocês, assim como alcançou o meu, e que o Senhor possa fazer aquilo que Ele preparou para esse dia. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos de pé, Senhor, pela oportunidade de estarmos bem, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, guardar, Senhor, as nossas vidas, os nossos familiares, aqueles que estão em nossa volta, Senhor, mas também todos aqueles, Senhor, em nome de Jesus, que estão passando por um momento difícil, Pai. Todos aqueles, Senhor, em nome de Jesus, que estão passando talvez por essa dificuldade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por esses problemas, Senhor, por essa pandemia, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua misericórdia possa alcançar, que o Senhor possa fazer a Sua vontade, ó Pai, na vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas, que a Sua vontade venha reinar sobre a terra.
O Senhor não perdeu o controle, Pai. O Senhor tem controle de todas as coisas, que é a sua vontade. Mas sustenta o coração daqueles que ficarem, Pai. Sustenta, Senhor, a família daqueles que perderam, Pai, em nome de Jesus, um ente querido, ó Pai, em nome de Jesus, um amigo, ó Pai. Conforte, Espírito Santo. Que essas pessoas, Senhor, não venham se perder, Senhor. Não venham criar, Senhor, medo e caos. Mas que elas permaneçam, confiem, Pai. Em nome de Jesus, nós não entendemos o propósito, nós não sabemos, mas nós confiamos que o Senhor está no controle. Que o Senhor também, Senhor, abençoe desde já, Senhor, essa palavra que o Senhor colocaste no meu coração, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a interpretação, a revelação da maneira correta. Que aqueles que estão ouvindo, Senhor, possam, Senhor, entender a mensagem e guardar no coração, Pai. Em nome de Jesus, se faça presente, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta palavra, em nossas vidas, em cada momento que nós dedicarmos a Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu vou estar lendo no telefone, até porque eu não estou com mesa. Com a Bíblia, eu vou estar lendo no telefone. A palavra o título da palavra é Restaurando o Altar do Senhor. Se encontra lá em 1 Reis. Calma aí. 1 Reis. Reis 18, do 20 ao 40. Vamos estar lendo do versículo 20 ao 40. A palavra vai ser breve, não vou me delongar, a palavra será breve, mas ler para que nós tenhamos um contexto, entender o momento e o ambiente que passou esse momento que o povo está passando. O título do versículo 20 está Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eu creio que todos aqui, a maioria, estou passando na página da igreja, da comunidade evangélica, então eu creio que na sua maioria, ou de início, as pessoas que estão vendo, aquelas que já conhecem, têm um entendimento, conhecem essa passagem de Elias e profetas de Baal. Vamos estar passando e depois eu faço as questões que Deus tenha falado no meu coração. Desculpa. Versículo 20. 1 Reis 18, 20, tá? Caso é porque eu estou fechado, porta, e às vezes pode o som, o eco não está tão favorável. 1 Reis 18, 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-o. Se é Baal, sigam-o. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Traga agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondeu com fogo, esse que é o Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome de Deus, do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos.
Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em alta voz e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles produziram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encha 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Iquison e ali os matou. Que o Senhor possa se fazer presente nessa palavra, nesses versículos que nós lemos. E aquilo que Deus falou no meu coração é que como está o nosso altar? Porque aqui no decorrer do versículo desse texto, tem um momento que diz que Elias pegou 12 pedras que representavam o nome dos filhos de Jacó, que esse nome seria o povo de Israel. Então esse mesmo reino que estava hoje sobre Acabe, que Acabe estava governando junto com a sua esposa Jezabel, esse mesmo reino era conhecido, deveria ser conhecido como o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo que o Senhor livrou do Egito. Esse seria conhecido, só que não era isso que estava acontecendo, não era por esse caminho que o povo estava indo. E Elias repreendeu o povo dizendo isso: não cocheais em 2 pensamentos, não ficai em dúvida, ou vocês servem ao Senhor ou vocês servem a Baal, porque eles estavam adorando a Baal por causa de Jezabel. Então o povo estava perdido e não conseguia mais ver quem era o Senhor. Na realidade, o altar do Senhor estava destruído, precisava ser restaurado, porque já não era a prioridade do povo adorar o Senhor. E uma das coisas que o Senhor, é a única coisa, o primeiro mandamento que ele diz, e depois no Novo Testamento ele vai dizer que existem 2. O primeiro é adorar ao Senhor acima de todas as coisas, amar ao Senhor de todo o teu coração, entendimento e alma. É o Senhor, Ele sim, Ele tem ciúme, Ele gosta de ser prioridade, Ele precisa ser prioridade. Ele não se divide, Ele não gosta de ter
outra pessoa roubando o seu lugar. Ele, de fato, ele é ciumento, ele quer todo o seu amor, toda a sua atenção, ele quer ser prioridade em tudo na sua vida, e nós precisamos entender isso. Aqui o que aconteceu, a resposta com fogo, Elias desafiando aquilo que era natural, ele pediu para colocar mais águas, ele pediu por terceira vez encher de água, e tudo ficou com água, e isso não foi o suficiente para que impedisse Deus de agir. Pelo contrário, Deus mostrou, lambeu tudo com fogo. Sabe que isso mostra que não são as coisas naturais que vão impedir Deus de se manifestar, mas sim o seu interior, o seu coração. O que vai impedir Deus de fazer acontecer é as suas prioridades. Muitas das vezes nós pensamos que nós aqui somos o povo de Israel, mas muitas das vezes aqui nós somos o povo que adora Baal, conjecturando de acordo com esse texto. Não estou dizendo que é Baal, mas são outras prioridades. Assim como no louvor que eu pedi para ouvir antes, o louvor vai dizer que nós colocamos qualquer coisa como prioridade, porque nós estamos passando por um momento muito difícil, complicado, pandemia, as pessoas ficando em casa, pessoas ficando desempregadas, pessoas doentes, pessoas falecendo, pessoas conhecidas, pessoas que servem ao Senhor falecendo dessa doença. E a gente, nossa, o que a gente faz? Todas essas preocupações mostram que muitas das pessoas não conhecem ao Senhor, porque o Senhor permitiu, vamos dizer, que isso acontecesse. Porque se não fosse dar permissão, não estou dizendo que é a vontade do Senhor, mas é permissão. Se está acontecendo, Ele permitiu, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. E não significa que Ele permitiu que Ele goste, que Ele concorde, que Ele acha prazeroso, mas pelo contrário, são as consequências do mal que prevalece sobre a terra. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E nós plantamos, a sociedade, o mundo planta o mal. Eles esnobam, eles viram as costas para o verdadeiro Deus. E isso gera consequência. Não é Deus que faz as consequências, são os homens que... A natureza responde quando o homem ataca a natureza. Quando o homem faz algo que não é devido, a natureza responde, tudo responde, porque aquilo que tu planta, tu colhe. Então o que nós estamos colhendo nada mais é do que algo que nós fizemos como uma nação, como um povo, pessoas que não estão adorando o verdadeiro Deus. Aqui Elias pode provar, Elias não, Deus, ele diz que todos sabem que eu sou servo teu e que tudo que eu fizeste foi de acordo com o que tu me orientaste, com o que tu mandaste, porque é o Senhor que decidiu fazer isso. Então, é para saber que não existe outro Deus. Eu sei que com respeito a diversas religiões e crenças, mas a nossa crença nos permite acreditar que só existe um Deus. E quando nós duvidamos disso, nós abrimos margens de adorar outros deuses, nós priorizamos qualquer outra coisa, porque por mais que esse momento seja difícil, nós estamos tendo uma oportunidade que sempre pedimos, que é tempo. Senhor, eu não tenho tempo para te buscar. Senhor, eu não tenho tempo de fazer X. Senhor, eu não tenho tempo de fazer Y. Ah, não, o meu trabalho. Não, Senhor, é dentro de casa. Não, Senhor. E com isso, eu estou podendo trabalhar de casa, então eu não tenho trânsito, eu não tenho o estresse de trabalho, de trânsito. Pelo contrário, eu fico de casa, ligo o computador, desligo. Eu sei que pessoas perderam o emprego, mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar em casa e de buscar ao Senhor. Ah, eu sei, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar meu dinheiro, mas aqui está dizendo completamente ao contrário. A palavra diz que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque nós temos medo de que Ele irá fazer, porque talvez nós já não acreditamos mais como deveria ser acreditado. Porque quando o povo dependeu completamente do Senhor, Ele derramou maná, Ele desceu maná para o povo, Ele não deixou o povo com fome. Quando o povo teve sede, a rocha saiu água. Então, Deus ele vai sempre dar o sustento. O problema é que agora nós colocamos as nossas prioridades na frente do Senhor. Nós adoramos outras coisas na frente do Senhor. Não significa que nós adoramos Baal, mas às vezes nós adoramos o nosso trabalho, o dinheiro, os nossos filhos, os nossos cônjuges. As pessoas às vezes são prioridades
prioridades na frente do Senhor. Não, primeiro eu tenho que atender às vontades do ser humano para depois atender ao Senhor. Eu sei que a palavra diz que como que eu vou agradar ao Senhor se eu não agrado ao meu irmão? Impossível. Mas eu não estou querendo dizer que nós não devemos tratar bem. Pelo contrário, se eu não fazer pelo meu próximo, se eu não fazer pelos meus filhos, se eu não fizer para minha esposa, se eu não fizer pelo meu cônjuge em si, eu não vou estar fazendo para Deus, porque se eu fizer para eles por amor, eu faço para Deus. Isso diz a palavra. Eu estou dizendo que eles não podem ser maiores do que o Senhor. Eu não posso deixar de buscar o Senhor por causa de ninguém. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós precisamos restaurar o nosso altar, porque é um momento difícil. Nesse momento difícil, nós podemos ter tempo de buscar o Senhor, mas nós também podemos entender que sem restaurar o altar, nunca o fogo de Deus vai descer sobre as nossas vidas. E o fogo de Deus representa a purificação. O fogo de Deus representa, talvez, nesse momento, pode representar diversas coisas, pode representar a cura. Às vezes tem familiares teus doentes, porque ainda existem pessoas com câncer, ainda pessoas com diversas doenças terminais que ainda podem morrer. E não é só a pandemia, não é o Covid-19 que só está governando, é ele que tem trago um temor maior, mas existem diversas outras doenças e diversas outras coisas que Deus precisa e pode curar. E nós não podemos, a questão que a palavra trouxe é que nós não venhamos criar um medo onde nós, deixa eu pegar aqui um versículo que eu separei, nós não devemos, que a sociedade está gerando um medo maior do que o Senhor. Parece que o Senhor não pode ir contra isso. Esquecem que quem criou todas as coisas foi o Senhor. Às vezes não esquecem, às vezes não têm fé e não acreditam que foi o Senhor. Mas isso deixa com eles. E nós, que acreditamos, que professamos, que somos considerados cristãos e não estamos acreditando que o Senhor pode mudar todas essas coisas. Eu não falo para quem não acredita. Para quem não acredita, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo possa convencer, possa abrir o coração, que eles possam ser presenteados como nós fomos, de poder crer no Senhor, porque cabe a Ele convencer o homem. Então que o Senhor convença aqueles que não acreditam, mas eu estou falando daquele que acredita, daquele que é povo de Israel, daquele que se diz cristão. Nós não podemos temer aquilo que tem acontecido. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado, pelo contrário, nós devemos ser os primeiros a terem cuidado. Nós devemos dar exemplos de cuidado, de se proteger. Mas a proteção não é maior do que o Senhor, porque em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia, nós fazemos qualquer coisa e a doença pode alcançar. E se alcançar, foi porque o Senhor é ruim, porque Ele não me ama? Não, porque é a vontade do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Nós não temos que temer, essa que é a questão, nós não temos que temer o caos, nós não temos que ficar desesperados, porque Deus diz aqui na palavra que Ele, em João 14:27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Essa paz Ele deixou para a gente, Ele não deixou para todos. Então, em vez de nós concordarmos com o caos, com as pessoas quando chegam até nós e falam, nossa, está tão desesperador, nós temos que ser o agente de falar assim, não, calma, Deus está no controle. Porque na palavra também diz que a paz formoseia o rosto, traz alegria, porque a paz, ela traz uma confiança, que é uma fé que as pessoas não entendem, e a palavra diz que nem todos teve esse poder, esse direito, só aqueles que Deus permitiu de crer, de confiar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu tenho medo dessas coisas, eu estou dizendo que não, Deus não é maior do que essas coisas. O meu medo é maior do que o Senhor. Só que lembra que a pandemia ou qualquer outra coisa está sobre a terra, está na terra, desculpa. E o Senhor está sobre a terra. E não só sobre a terra, Ele está sobre tudo. Ele governa tudo. Então, o que é algo, uma falha
uma criação, uma falha num objeto carpinteiro, num algo de madeira que ele não possa refazer? Que é a doença que ele não possa tratar? Então, que nós fiquemos em paz, porque o Senhor está no controle. Só que para isso, nós precisamos restaurar o altar. E restaurar o altar é priorizar o Senhor, é priorizar a palavra do Senhor, é priorizar aquilo que o Senhor ama. Ele diz que aquele que me ama segue os meus mandamentos. Aquele que me ama segue os meus mandamentos. E ele diz que quem não ama não segue os seus mandamentos. Então não adianta nós falarmos eu amo o Senhor, eu conheço o Senhor, só que eu faço tudo ao contrário daquilo que Ele faz. Eu priorizo qualquer outra coisa, só que eu não priorizo as coisas do Senhor. Nesse momento, aquele que pode ajudar, ajude. Não esqueçam que não só na minha igreja, mas diversas outras igrejas, eu nem quero falar de dízimo dessas coisas, mais ofertas, necessidades, porque aí terão mais irmãos nossos com necessidades, porque às vezes perderam o trabalho, e cabe a nós que somos corpo, Cristo, irmãos em Deus, em ajudar, né? Porque eu estou indo na igreja, que talvez eu não possa dar uma oferta, por isso que eu estou falando, é o coração. Nós somos cristãos, nós somos o templo do Senhor. Então não é um templo, eu não vou dar oferta porque eu não estou na igreja, mas procura saber, pastor, qualquer denominação que você seja, igreja que você seja, pastor, como tem a pressão, tem uma cesta básica, é fazer por amor, é priorizar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus. Às vezes você está com condições, está conseguindo trabalhar, e graças a Deus tem pessoas que não conseguiram, e nesse momento é onde nós mostramos onde está a nossa prioridade, onde está o nosso altar, porque às vezes nós fazemos igual os profetas de Baal, que é diversos sacrifícios. Eles se cortaram, eles gritaram, eles pularam, eles fizeram diversas coisas para chamar a atenção e não foram respondidos. E às vezes nós fazemos assim com Deus, achando que Ele vai responder porque nós estamos de pirraça ou porque nós prometemos N coisas, e não é assim que Deus vai fazer. Ele diz que o altar precisa estar restaurado. Nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor. Nós precisamos ver onde estão as nossas prioridades. Eu não posso fazer as mesmas falhas que eu fazia antes de conhecer o Senhor. É isso que nós precisamos entender. Às vezes eu vou subir no monte 10 vezes, eu vou doar não sei quantas coisas, isso é sacrifício, isso é sacrifício, isso é sacrifício, isso é sacrifício. Isso é você querer ser recompensado por algo que você fez. É isso que eles estavam fazendo. Eu vou me mutilar porque vou chamar a atenção dele. Elias em nenhum momento fez isso. Elias, pelo contrário, ele restaurou o altar e ele falou assim: Senhor, para que eles vejam que só o Senhor é Deus. Então ele colocou toda a responsabilidade, ele colocou tudo na mão do Senhor. Ele não falou: se não acontecer, é você que não vai ser reconhecido. Assim, conjecturando, estou dizendo que, se você não fizer, não é para que meu nome seja glorificado, mas para que o Senhor mostre que só o Senhor é Deus. Então ele não trouxe a responsabilidade para ele não fez nada diferente, pelo contrário, ele conseguiu provar que, mesmo botando as dificuldades materiais de um fogo pegar água diversas vezes, isso não impediu de Deus agir. Então estou dizendo que não importa a calamidade ou o estado que vocês ou eu esteja talvez de destruição terrena, ou de algo não está dando certo, Deus é capaz de mudar isso a qualquer instante. Basta nós colocarmos, restaurarmos o nosso altar. E o nosso altar hoje são as nossas prioridades, que devem ser o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso dar valor àquele que morreu na cruz por mim. Quando eu colocar isso como prioridade, eu vou poder falar não como algo, ele vai ter um prazer. Na realidade, ele diz que ele terá um prazer, porque agora nós somos filhos e ele vai ter o prazer de mudar a nossa vida, para provar que ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor, ele governa. Nossa, essa pessoa estava em destruição, tudo estava dando errado, mas o que mudou? E não mudou o exterior, você não ganhou um prêmio na loteria, não, mudou o seu interior, mudou as suas prioridades, você colocou o Senhor como prioridade na tua vida. Isso vai fazer com que o fogo do Senhor desça e que as bênçãos te alcancem. E é isso que nós temos que crer. E as bênçãos do Senhor muitas das vezes não são as nossas bênçãos, mas pode ter certeza que Deus irá cuidar de nós, da nossa casa. E é isso que é mais importante. Ele não deixará faltar nada. Então, o que nós venhamos fazer, assim como Elias. É um momento difícil, é um momento onde ainda não existe cura para essa doença em específico, mas que é a maior cura daquele que criou todas as coisas. Eu não preciso correr atrás de cura. Melhor é assim, não depender de mim.
Melhor é depender do Senhor. Porque quando não dá para nós, o Senhor até que eu consegui. Agora está na mão dele. Pode ter certeza, ele não vai te decepcionar. Então, essa que é a minha palavra. Confie no Senhor, priorize o Senhor. Assim como com o tempo que nós temos, nós devemos agora mais dedicar ao Senhor. Ajudar mais, como nós, nas condições que nós pudermos. E essa que é a minha palavra, que vocês possam ser agraciados, presenteados assim como eu fui, de que precisamos priorizar o Senhor nesse momento de calamidade, que Ele trará a resposta, a restauração necessária. E agora, para encerrar, eu peço que, se tiver a edição, que coloque o louvor, deixa eu ver aqui, do Paulo Neto, Tua Presença. E caso não consiga na edição, vocês possam ouvir Paulo Neto, Tua Presença. E essa que é a minha palavra, que vocês possam confiar no Senhor, que de maneira nenhuma Ele irá decepcionar, nem a mim, nem a vocês, porque Ele governa sobre todas as coisas. Um grande beijo a todos, um abraço, e que o Senhor possa ter misericórdia e nos conceder alegria para nossas vidas. Amém. Tchau, tchau.